Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você, artesão. Para você também, artesã, que ama ver os vídeos de crochê, os vlogs aqui no YouTube. Muito prazer, o meu nome é Jadiane Santos. Estou aqui no YouTube compartilhando um pouco da minha rotina, mostrando para vocês aqui as minhas vendas, os meus contratempos e no vídeo de hoje, gente, vai ter de tudo. Vai ter intervenção de Deus no meu trabalho, vai ter algum erro que eu cometi, tem de tudo. Esse vídeo está bem recheado e eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas experiências, tá? Antes da gente entrar no assunto, já quero pedir aquele apoio para você, uma curtida, sua inscrição, um comentário e também você tem a opção de ripar gratuitamente 3 vezes por semana. Se você puder, eu já quero te pedir aqui esse apoio, tá? Então vamos ao assunto? Gente, para você que já quer saber aí da onde é esse trabalho, já vou indicar para vocês. Este trabalho é o jogo de banheiro delicado da professora Vanessa Marcondes, tá? Ela ensina muito bem. Esse tapete é um tapete muito elegante, muito simples e eu achei ele bem econômico em relação ao tamanho, tá? Para fazer esse tapete, gente, eu usei o barbante cru. Usei também o peludinho Decore Luxo na cor pérola e usei para as flores o miolo no raio de sol da Barroco e as pétalas no barbante cobre também da Barroco, essa mescla que é linda. Esse trabalho eu fiz através de uma encomenda, tá? Eu fiz um tapete para uma cliente e ela me indicou para a irmã dela. E essa irmã, ela veio me procurar e ela disse que ela queria um joguinho de banheiro, assim, nesses tons mais neutros, que ela gosta de coisinhas mais neutras e ao mesmo tempo delicados, né? Então eu comecei a mandar para ela várias inspirações até que ela decidisse cor e modelo para que eu começasse a fazer o jogo dela, né? Daí eu tinha uma sobrinha desse cobre, mas era uma bolinha muito pequenininha. Mostrei para ela, ela gostou da cor da flor e falou: olha, eu quero um miolinho amarelo, eu quero essa cor na flor e eu quero ele todo no barbante cru, porque eu prefiro tapetes no barbante cru. E também quero peludinho, né? E o peludinho que eu tinha aqui era esse pérola que eu mostrei para ela. E assim nós começamos aí, nós fechamos essa encomenda. Comecei a produzir esse tapete, né? E aí fiz todos os miolinhos e cada miolinho desse pesou cerca de 2 gramas cada um, né? E depois, gente, eu comecei a fazer as flores. E aí eu precisava de 7 flores para fazer o jogo completo, né? Mas eu consegui fazer com o restinho de cobre que eu tinha apenas 6 florzinhas. Quando chegou na 7ª florzinha, eu só consegui fazer 2 pétalas. Aí começou o samba, né? Porque esse barbante já era uma sobra, como eu disse para vocês. E eu mandei mensagem lá na loja que eu costumo comprar barbante, né? Para quem não sabe, eu moro numa cidadezinha pequena e nessa cidade que eu moro são poucos armarinhos. E um dos poucos que tem é onde que eu compro, que é o mais barato, né? E daí eu fui lá, mandei mensagem para a vendedora, perguntei se ela ainda tinha, né, para a dona da loja. Ela disse que não, porque ela tinha comprado uma vez, mas não teve saída. Então ela vendeu esse para mim, os outros ela precisou fazer ali alguns jogos para ver se tinha saída nesse barbante. E daí eu comecei a pesquisar nos outros lugares e aqui na minha cidade eu não encontrei. Aí eu recorri a um grupo de artesãs perguntando se tinha alguém que ia em outra cidade para trazer para mim. E no final das contas eu não consegui ninguém. Tentei uma outra amiga, também não consegui. E eu falei, pronto, e agora? Como que eu vou fazer para eu entregar essa encomenda para essa mulher? E ela tava com pressa, né? Voltei a mandar mensagem lá para a dona da loja. Perguntei ela se ela não tinha pelo menos o Duna, né? Porque o Duna, mesmo que ele seja mais fino, mas como eu precisava apenas para terminar uma flor, eu conseguiria ali adaptar para finalizar as minhas flores. E aí perguntei para ela e ela disse que ela não tinha mais o Duna, mas que ela ia olhar nas sobras de material que ela tinha, né? Porque ela também faz jogos de banheiro para vender lá na loja dela. E nisso, ela foi procurar nas sobras, ela encontrou uma bolinha. Essa bolinha que ela encontrou, ela nem me cobrou, ela mandou para mim e finalmente eu consegui terminar todas as flores, fiz as outras pétalas da flor que faltava e consegui aí começar a última peça, né? As outras 2 peças já estavam prontas.
cada square desse verdinho, ele pesou 15 gramas já completo, tá? Com miolinho, com pétala e passado verdinho. Então, cada um desses daqui, 15 gramas. Os três, 45 gramas. Para fazer o tapete, eu gastei cerca de 130 a 150 gramas desse fio peludinho, tá? Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu em relação ao valor. Quando essa cliente me procurou e pediu para eu fazer esse jogo, ela perguntou mais ou menos quanto que ficaria. Eu falei com ela, geralmente os meus jogos de banheiro com flor, nos modelos comuns, eu vendo a R$ 130. Quando é um modelo mais pesado, que gasta mais material, geralmente não passa de R$ 150. Acontece que eu não tinha feito esse modelo e eu procurei vlog aqui no YouTube e não encontrei, né? Então eu falei com ela, olha, se passar de 150 não é muito. Olha que besteira que eu fiz, né? Só que eu não imaginei que fosse ficar, que eu fosse gastar tanto material quanto eu gastei aí, né, no jogo. Aí, foi nada não. Quando eu terminei de fazer, que eu fui precificar, que eu fui ver a quantidade de material que eu tinha gastado para poder colocar o preço certinho e falar com ela, gente, o resultado final do preço ficou em R$ 235. No caso, seria 240, porque aí ia colocar R$ 5 ali das minhas embalagens que eu costumo colocar, né? Mas fechei por R$ 235 com ela. Aí mandei mensagem, ela ficou uns 3 dias sem me responder. Eu fiquei sem saber se ela ia ficar com o tapete, com o jogo de banheiro ou não. E aí foi uma labuta, né? Daí, depois de 3 dias ela me respondeu, ela falou, realmente ficou um preço muito bem acima do que eu estava esperando, só que também eu facilitei para ela, né? Deixei para ela, ainda tirei R$ 1, ficou por R$ 234 e dividi para ela em 3 vezes de 70 e poucos reais. Aí, depois ela falou, não, eu vou pagar de 2 vezes, que eu vou ficar. Porque assim, ela ficou indecisa se ela ia ficar ou não. E eu falei com ela, olha, eu posso deixar para você, tá? Em algum lugar você pega, você olha. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, não tem problema. Aí eu pegaria, colocaria na minha pronta entrega e venderia por um valor de R$ 250, que eu conseguiria tirar um pouco mais. Então eu não ia ficar chateada se ela não ficasse com o jogo, né? Mas depois ela resolveu ficar e disse que ela ia pagar em 2 vezes e ainda me encomendou uma passadeira do mesmo jeitinho para ela colocar lá no quartinho dela, tá? No pé da cama dela. Aí ela disse que esse jogo seria para os filhos dela. Só que como ela gostou muito, esse aí ela vai ficar para ela e depois ela vai mandar fazer outro para os meninos. Então, olha que maravilha. Assim, teve sim seus percalços, né? Teve suas dificuldades com a falta do barbante, né? Com a demora para produzir, porque eu não estava encontrando material. Também precisei comprar outro peludinho, porque eu comecei com uma sobra de peludinho, depois eu vi que não ia dar, precisei comprar outro. Aí teve essa questão do preço, mas no final das contas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E louvado seja Deus por isso. Fiquei muito feliz. Acredito que eu conquistei aí uma cliente que vai comprar bastante de mim, né? Fiquei muito feliz com a compra dela, com a nova encomenda. Ainda não foi efetuado o pagamento, né? Porque eu tinha deixado para ela ver se ela ia ficar ou não. Mas estou aguardando, né? Ela vem de uma família direita, eu já conheço mais ou menos a família dela. A irmã dela já compra comigo, é super direita. Então, eu tô dando ali aquele prazo que ela precisa para ela começar a me pagar, tá bom? Essa aqui é a minha tampa do vaso, tá bom? A tampa do vaso, gente, eu confesso que eu achei que ficou muito pendurado toda essa parte aqui para fora da tampa do vaso. Achei muito pendurado. Ainda pensei em não seguir a aula, em quebrar minha cabeça, fazer só com uma flor para ela ficar mais curtinha e adaptar esse bico para não ficar pendurado demais. Só que depois eu pensei, não, porque para que eu vou ficar quebrando minha cabeça para adaptar uma peça, sendo que já tem uma aula prontinha, de alguém que já quebrou a cabeça e já fez. Então eu decidi, então, fazer assim mesmo como estava na aula. O resultado ficou muito lindo e eu vou mostrar para vocês no banheiro daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu confesso que eu fiquei muito tentada a fazer a adaptação nessa peça, né?
mas graças a Deus eu não fiz e deu certo, tá bom? Apesar de ter ficado bem grandão esse bico, mas também não ficou feio, ficou muito bonito, tá bom? A redinha, só a redinha que eu não fiz igual a que a Vanessa ensina, tá? Eu fiz diferente, só que eu vou mexer nessa redinha, que eu não tô gostando dela assim, sem acabamento, eu vou ver se eu mudo alguma coisa, ou se depois eu até acabo voltando lá na aula e fazendo igual da professora, né? Não sei, porque eu não gostei muito da que eu fiz, e eu achei que a dela também ia gastar muito material e muito tempo, então eu resolvi fazer a minha, mas provavelmente eu vou mexer, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui a última peça do nosso joguinho, antes de pesar, que é o pé do vaso. O pé do vaso também ficou muito bonito, eu gostei muito porque aqui, ó, ela dá um jeitinho, ela faz um bico aqui nessa parte de trás, ela dá um jeitinho pro decoro ficar bem certinho aqui, tá vendo? Fica muito bonito. A única coisa que eu não gostei muito aqui foi essa parte aqui que o meu acabou ficando assim, ó. Isso aqui é uma coisa que eu não gosto muito, tá vendo? Então, na hora de colocar no vaso, fica tipo assim, ó, mais aberto. Então, eu tenho que estar mexendo, tá? Então, quando eu faço as minhas entradas de pé do vaso, eu faço o possível para ficar um pouco mais retinho. Mas dessa vez não foi possível porque eu não fiz adaptação, né? Mas eu creio que foi mesmo alguma coisa, algum erro meu, tá? Não vou dizer que foi a professora. Pode ter sido algum erro meu, talvez eu apertei demais os pontos. E eu confesso que nessa última carreira aqui eu já tinha começado a fazer, então eu não olhei. Talvez ela tinha colocado mais pontos pra cá, pra ele ficar mais retinho. E eu comecei daqui mesmo. Mas fora isso, gente, ficou muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, eu já falei para vocês as adaptações que eu precisei fazer, que foi só na redinha da tampa do vaso e na florzinha, né? E já contei para vocês o caos. O caos, gente, eu sou nordestina. Já contei para vocês o caos de como que foi a labuta com esse multicolo e também a labuta aí com o valor que eu passei precipitadamente para minha cliente. E agora eu quero pesar ele junto com vocês, tá bom? Olha, o peso desse tapete ficou um peso muito bom, contando que ele ficou com quase 80 centímetros, né? O tamanho dele ficou 79 por 47, se não me engano, foi isso mesmo. E o peso dele ficou 451. Então, apesar de ter decore luxo, de ter florzinha, de ter mil e uma coisas, ele ficou bem econômico para o tamanho dele, tá bom? Então, esse aqui foi o tapete. Aqui, vou colocar a tampa do vaso. 367 gramas. E o pé do vaso, 339 gramas, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Vou encerrando por aqui, deixando, ai meu Deus, deixando um beijo, um abraço para vocês, desejando uma excelente semana. Não sei que dia que você vai estar assistindo nesse vídeo. E que Deus te abençoe nas tuas vendas. Não esquece de deixar ali para estar me ajudando a realizar o meu sonho. O seu joinha, tá? O seu comentário, o seu compartilhamento e não esqueça de ripar esse vídeo gratuitamente, que você vai estar me ajudando a construir aqui o meu futuro ateliê dos meus sonhos. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!